Roger Guedes fala sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro depois de ofertas oficiais. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o tema e fala também interesse ucraniano em vascaíno. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco. Há uma possibilidade real de Leandrinho, lateral esquerdo, que representou o Cruz Maltino no Campeonato Mundial Sub-20 com a camisa da seleção brasileira, defendeu o Dinamo Kiev. O time da Ucrânia já procurou representantes do atleta com a intenção de comprá-lo em janeiro. E o Leandrinho é um caso muito curioso. Jogador de só 20 anos de idade, que é titular da seleção brasileira Sub-20, disputa o Mundial, mas não consegue jogar com a camisa Cruz Maltina. Ele havia estado emprestado para o Al-Shabaab, na Arábia Saudita, por lá jogou 11 partidas. Desde que voltou na metade do ano, esteve em campo em apenas um jogo, 45 minutos na Copa Sul-Americana. Importante registrar que, com a concorrência do Lucas Piton, Leandrinho tem pouquíssimo espaço e a tendência é que o negócio saia no fim dessa temporada, até porque o contrato do Leandrinho com o Cruz Maltino se encerra em dezembro de 26. Isso significa que se não vendê-lo em dezembro para janeiro desse ano e janeiro do ano que vem, há um enorme risco de o Vasco perder o jogador de graça. Hoje o Leandrinho está avaliado em mais ou menos 2 milhões de euros. Só para completar sobre o Vasco, informação importante. Contei para vocês que Jefferson Lerma não faz parte dos planos do Vasco pela incapacidade financeira. Jogador colombiano cujo custo gira na casa dos 10 milhões de euros. Depois que eu afirmei isso, houve quem dissesse que Fernando Diniz entrou em contato por telefone com Lerma para que ele possa virar reforço do Vasco. Entrei em contato com o staff do Fernando Diniz, que me assegurou que nunca existiu qualquer ligação entre o Diniz e o jogador colombiano. O Roger Guedes resolveu dar uma entrevista para comentar sobre seu futuro. Primeiro, ele respondeu sobre as propostas feitas pelo Grêmio na última janela de transferências, abre aspas, teve conversa sim, quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Chegaram 2 ou 3 ofertas oficiais do Grêmio. Eles foram crescendo os números, mas nosso presidente não aceitou as propostas, disse o Roger Guedes em entrevista à TNT Sports, se referindo ao Al Rayyan. Ele completa quando perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil em breve, talvez na janela de janeiro. Hoje não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da minha família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, na outra está lá. Tenho contrato aqui também, tenho que cumprir e estou muito feliz. Só para lembrar que o contrato do Roger Guedes com o Al Rayyan do Catar só se encerra em junho de 2027. E a felicidade que ele citou da família tem muito a ver com sua remuneração. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no clube Qatar. No Brasil ele sabe que não teria a possibilidade de vencimentos tão altos. Negociar com o Al Rayyan é extremamente complicado por conta dos números do atleta. Temporada atual, no começo, de 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. Desde que foi contratado, o Roger Guedes soma 74 jogos, 62 gols e mais 9 assistências. É por causa disso que, mesmo acenando com a possibilidade de uma oferta de 20 milhões de euros do Grêmio, o Al Rayyan se recusou a negociar. Isso significa que dá para imaginar que o Roger Guedes não volte tão cedo ao futebol brasileiro, talvez em julho de 26, em janeiro de 27. Esse é um tema que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Nicola, por exemplo, o Flamengo ganha a Libertadores e o Palmeiras ganha o Brasileiro. Quantas vagas abrem para a próxima Libertadores? Título do Brasileiro não muda, não abre vaga, tá? São os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil que alteram. Então, assim, a gente precisa entender que a gente parte de um G6. Se um time que for campeão da Libertadores estiver no G6, ele vira G7. Se um time for campeão da Copa do Brasil e estiver no G7, vira G8. Se o time que for campeão da Sul-Americana estiver no G8, viraria G9. O que é certo é que o Galo, que pode ser campeão da Sula, não faz parte dessa relação de primeiros na tabela. Então, via Sul-Americana, a gente não deve ter acréscimo de vaga. Na Copa do Brasil, se, por exemplo, o Corinthians ganha a Copa do Brasil, o Corinthians não faz parte dos primeiros, né? Então não daria vaga. O Vasco, o Fluminense brigam para estar nesse G6, G7 ou G8, e o Cruzeiro já está no G6, tá? Então só para vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona essa contabilidade. André Taide Nicola, Maurício Lemos não vai continuar no Vasco ano que vem.
Qual o zagueiro especulado para substituí-lo? Tem alguma notícia? André, estou sendo bem sincero com você. Todos os nomes divulgados recentemente no Vasco, todos eu não consegui confirmar nenhum. Todos, inclusive, parecem especulação. E que não vão se confirmar. Renan Lodge, o Lerma, o Elinho, são caras hoje acima da realidade financeira do Vasco, tá? O Vasco tem feito movimentos super legais, interessantes, com reforços que chegam de graça ou quase de graça, e esses atletas que eu citei, todos extremamente caros. Nicola, o Lodge tá livre, mas ele tem mercado na Europa e tá cogitando ganhar mais do que ganhava na Arábia Saudita. O Lemos não tem por que ficar, jogador bastante abaixo, já tinha deixado isso bem claro enquanto jogava no Atlético Mineiro, foi para o Vasco, teve pequena importância num primeiro momento, mas enfim, não é jogador também para o Vasco, certo? Nicola, o que acha da recuperação do Vasco? Será que dá para pegar G6 na sua opinião? Hoje a distância do Vasco para o Fluminense é de 5 pontos. Eu confio hoje mais no Vasco do que no São Paulo. Deixa eu ver os próximos jogos do Vasco. Contra o São Paulo em casa, né? São Januário, domingo, com o São Januário lotado. Depois disso, o Vasco pega... Quer ver? Vasco e São Paulo. Beleza, tá aqui. Domingo 20h30. Horário péssimo, cara. Aí na rodada seguinte, Vasco e Botafogo. Confronto direto no Engenhão. Muito importante. Depois o Vasco recebe o Juventude. Jogo bom pro Vasco. Depois o Vasco visita o Grêmio. Já é um pouco mais chato, mas dá pra fazer ponto. Aí depois o Vasco visita o Bahia. Jogo duro. Recebe o Internacional, jogo para fazer 3 pontos, recebe o Mirassol e fecha a sua participação contra o Atlético Mineiro, provavelmente é o Galo focadíssimo na Sula, enfim, já com a vida livre. Cara, dá para sonhar. Nicola, e a compra do Vasco pela Crefisa, alguma novidade? E os bastidores estão bem quentes para o seu Januário. Dani, no caso, né? Dani, eu não vejo nenhuma possibilidade de a Crefisa comprar o Vasco antes do fim do mandato da Leila Pereira, dezembro de 27. E é bastante tempo para o Vasco ficar sem um dono, né? É impossível, é impensável que a gente tenha a Leila presidente do Palmeiras e o marido dela dono do Vasco. Isso dentro do Palmeiras repercutiu, logo que surgiu essa possibilidade, de maneira muito ruim mesmo. Tá? Então, eu não boto fé nessa história. O Jair Crispim, boa noite, Nicola. Notícias do Vasco. Bora lá. Sobre contratações, tudo que está sendo divulgado é muito especulativo. O Vasco quer avaliar com calma o fim da temporada para pensar que caminho tomar. Essa decisão vai passar muito por Libertadores ou não. E o Vasco está em 2 frentes para ir para a Libertadores. Pela Copa do Brasil, onde é semifinalista, se for campeão vai para a Libertadores, ou também pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco entrou forte na briga pelo Campeonato Brasileiro. Diante desse cenário, falar em reforço nesse momento é antecipar etapas. E importante, o Fernando Diniz não é um cara que fica cobrando reforços. O Fernando Diniz é bem low profile em relação a isso. Ele gosta de trabalhar com o que tem, não fica indicando, nem enchendo o saco da diretoria, tá? Nicola, hoje o Vasco é o melhor time do Brasil? A pergunta é do Paulo Mota. Paulo, no recorte de outubro, acho que dá para dizer que sim. O Vasco é líder do retorno ao lado de Palmeiras e Mirassol. O Vasco vem numa sequência de 5 vitórias nos últimos 6 jogos. No mês de outubro, sim. Ele é melhor que o Flamengo? Não. É melhor que o Palmeiras? Não. É melhor do que o Cruzeiro? Não. É melhor do que o Mirassol? Cara, o Mirassol é uma coisa louca, né? Deixa eu só falar rapidinho no Mirassol. A folha salarial do Mirassol, incluindo atletas e comissão técnica, é de 4 milhões de reais por mês. Um detalhe, esse valor já inclui impostos. O que os caras estão fazendo, se o Vasco merece aplausos, elogios, o Mirassol merece muito mais, cara. O trabalho dos caras do Mirassol, e aí a gente precisa lembrar do presidente do clube, o Juninho, é um trabalho espetacular, porque os caras estão fazendo muito, mas muito com bem pouco, tá? Nicola, sabe como é que anda a renovação do Rayan no Vasco? Fase bem avançada, Eduardo Matias. Renovação bastante avançada, a tendência é que esse acordo seja anunciado em breve. O Rayan muito, mas muito grato ao Vasco, tudo que ele conseguiu graças ao Vasco. E essa renovação é importante porque o Rayan entra no último ano de contrato. O vínculo dele se encerra em dezembro de 26. E para evitar qualquer transtorno ou problema, renova-se agora e vende ele na metade do ano. O único ponto é que toda vez que o Vasco renova o contrato, ou quase toda vez que o Vasco renova, o Vasco vai cedendo percentuais ao atleta.
Isso pode acabar determinando, quando da venda do jogador, um percentual menor para o Vasco e maior para o atleta, tá bom? O Fabrício Valentini, boa noite, Nicola, meu Vascão em alta. Só notícias boas, pois é, né, cara, que virada. Recuperação judicial assinada, reforma de São Januário e fechando com a Nike para virar a marca mundial. Pedrinho sensacional, sem falar que trouxe a Admar, é muito louco, porque na metade do ano o Pedrinho era tratado como um dos piores presidentes, não pelo Fabrício, tô contextualizando, né, mas o torcedor do Vasco em geral tratava o Pedrinho como um dos piores presidentes da história, muita gente até colocando, né, em xeque a índole do cara, que pode ter todos os defeitos, mas é muito sério e nunca roubaria o Vasco, né? Aí o Admar chega, faz uma baita janela, o time melhora, o potencial construtivo do Vasco, que há muito tempo dependia de um acerto, parece que foi concluído, a recuperação judicial sendo assinada e as coisas entrando nos eixos, né? São passos mais lentos, mas é uma construção que vai aos pouquinhos sendo definida e avançando.